Vamos continuar explorando mais dos comentários que eu recebi sobre um vídeo que eu gravei sobre masturbação. Esses comentários são muito importantes porque expressam não somente a gratidão das pessoas pelo que elas aprenderam, mas acima de tudo, demonstra o quanto as pessoas precisam de ajuda, né? E o meu canal existe aqui no YouTube para ajudar as pessoas em vários aspectos, especialmente a perceberem o amor de Deus por elas e a salvação que Cristo oferece e a liberdade que Cristo oferece por meio do poder da sua palavra. Vamos então continuar nessa série de comentários muito interessantes e nós estamos aproveitando para ler esses comentários e dar alguns conselhos que podem com certeza se aplicar à sua vida, amigo internauta, que está me acompanhando agora. Vamos lá. Este outro comentário diz assim: professor, o senhor veio como anjo de Deus mandado pelo Espírito. De novo, há mais de 10 anos luto contra essa prática. Completei 28 anos semana retrasada, solteiro, sem namorada, e vi o quanto eu já melhorei. Tinha muitos conteúdos impróprios, estimulantes em casa, revistas, DVDs, piratas de todo tipo, e até jornais também, professor, e canais de TV que adorava assistir. Mas não estou 100% curado desta criança interna, mas luto contra meu próprio eu já há 3 anos desde quando aceitei o Senhor. Perceba algo de muito interessante neste comentário e que se aplica a você e a mim como pecador nas minhas lutas contra os meus pecados. Esse irmão disse aqui que ele luta contra a prática e que já melhorou. Eu quero dizer uma coisa para você, uma excelente notícia. Se você não venceu ainda os seus maus hábitos sexuais, mas você luta e melhorou, isso é porque a graça de Jesus está lhe assistindo. Não é uma coisa boa? Você pode pensar assim: mas eu ainda não venci. Deus pensa diferente. Ele ainda não venceu. O que isso significa? Que você vai obter vitórias. Você pode obter a vitória total nesta vida, ou talvez não, dependendo da gravidade do trauma que você teve. O que para Deus mais importa é que você cresça. E aqui eu deixo uma frase para você. Deus quer crescimento, não perfeccionismo. Percebeu a diferença? Deus quer perfeição, não perfeccionismo. Perfeição tem a ver com crescimento, com amadurecimento, nada com perfeccionismo. Então, se você está crescendo, é o que importa. O que diz aqui 2 Pedro 3,18? Né? Vou ler esse texto para você perceber que nunca haverá um momento em que nós não precisemos crescer e que se você ainda não adquiriu a total vitória que você gostaria, essa não deve ser a sua maior preocupação. Você deveria estar preocupado se você não estivesse crescendo. 2 Pedro 3,18, antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Cristo, porque a vida é um crescimento. Portanto, parabéns por você estar crescendo. Quando tiver as suas quedas, lembre-se, eu estou crescendo na graça. Não entre em desespero, tá bom? Outro comentário diz assim, olha que comentário forte esse aqui, ó. Eu sou solteiro e não consigo me livrar da masturbação, não é? Às vezes eu saio na rua, vejo uma menina de mini saia, não é? Aparecendo o corpo, não é? Sinto o desejo e acabo efetuando a prática da masturbação. Como devo fazer? Como devo agir? Isso tem tirado o meu sono várias vezes à noite, porque tento deixar, abandonar, mas não consigo. Às vezes até consigo. Passo um tempo sem, né? Mas depois que passa mais algumas mulheres, ele diz aqui, ele continua nesta prática. Veja, aqui, meu irmão, é o seguinte. Se você tem esta compulsividade de praticar a masturbação quando vê mulheres na rua, sem terem se insinuado para você, e especialmente sem você ter tido contato com uma cena mais estimulante, isso é um indício de que você realmente precisa de um acompanhamento psicoterápico, ok? Você não deve esperar mais. Tem alguma coisa aí no seu interior, a sua criança interna está muito ferida, buscando
afeto, buscando alívio de alguma coisa que te causou profunda dor, angústia ou raiva ou frustração. Então eu recomendo que você faça psicoterapia. Mas eu quero também lhe adiantar uma coisa. Deus só vai ficar chateado com você se você não buscar ajuda profissional. Tá bom? Deus não quer que você faça isso. Agora, Deus, ele sabe qual é a origem do seu problema. Jesus Cristo é o seu advogado no céu. Ele intercede por você. Deus lhe ama. Agora, Deus não quer que você continue nesta prática compulsiva, estragando a sua saúde, a sua mente, a sua paz. Então, busque uma ajuda psicoterápica para você entender o que está causando tanta dor para a sua criança interna e que leva você a adotar este comportamento compulsivo na prática da masturbação. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,12 algo de muito interessante. Ele expressou um conceito que diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. A partir do momento que nos tornamos escravos de alguma prática, seja ela qual for, estamos sendo escravos. E Deus não quer que você seja escravo. Deus quer que você seja livre. Deus quer que você seja feliz. Então, não desanime da fé. Esse é o primeiro ponto. Não deixe vir na sua mente o seguinte: você é muito hipócrita para continuar sendo um cristão. Você deveria deixar de lado o cristianismo. Pelo contrário. Se ao lado de Deus você está tendo dificuldades, imagine sem Ele. Então você tem que permanecer em Cristo. Porque a graça de Cristo é para pecadores, não é para nenhum santinho. E em segundo lugar, busque ajuda psicoterápica com urgência. Tá bom? E Papai do Céu vai abençoar os seus esforços. Olha essa outra pergunta aqui muito interessante. E dentro do casamento? Por exemplo, a mulher está no período pós-parto, né? Mas quer satisfazer o marido. Aí, masturbar o marido é pecado? Essa é uma pergunta muito importante e vou lhe ajudar a entender isso. Os psicólogos cristãos têm diferenciado a masturbação da estimulação genital. Parece que é a mesma coisa, mas não é. O que eles fazem? Alguns psicólogos cristãos dizem que a masturbação tem a ver com o autoprazer. Prazer para si mesmo, não é? Já a estimulação genital é dar prazer para o outro. Então, não se vê nenhum problema, pelo menos na maior parte da literatura cristã que eu li, em um cônjuge, em algum momento, querer satisfazer o outro por meio da estimulação genital, ou estimulação manual, tá ok? Então, não vejo nada na Bíblia que proíba isso, não é? Se em algum momento o casal quer inovar e dar prazer para o outro de outra forma, não há problema, desde que isso não substitua, obviamente, o sexo convencional, pênis e vagina. Então não devemos realmente confundir as duas coisas, fica tranquilo, fica tranquila quanto a isso. Outro comentário: já saí 2 vezes da igreja por me condenarem, professor. Eu luto todos os dias contra essa prática. Sou casado, mas mesmo assim, às vezes caio nesse erro. E oro todos os dias para não cair. Graças a Deus eu tenho sempre me disposto a pedir perdão a Deus e sinto um alívio tremendo. Meu irmão, você está de parabéns por você buscar perdão em Deus e por você ser sincero. Deixa eu lhe contar um segredo. Pode ter certeza, muitos dos que lhe acusaram e lhe condenaram faziam a mesma coisa. O detalhe é que muitos são hipócritas. Eles, ao invés de reconhecer os erros deles, eles projetam os erros deles nos outros para se sentirem menos culpados, entendeu? Então é fácil olhar para os erros dos outros e aí eu me sinto menos culpado em relação aos meus erros. Então, pode ter certeza, os que lhe condenavam faziam a mesma coisa ou até pior. Segundo ponto, pode ter certeza, mais de 90% dos homens, mesmo sendo casados, praticam a masturbação em algum momento. Alguns mais, outros menos. Tá ok? Então, primeiramente, você não está sozinho neste barco. Segundo ponto, você está certo em orar todos os dias para não cair. E se você cair, você tem que orar pelo perdão de Deus. E aí vai continuar acontecendo o que você disse aqui, ó. E sinto um alívio tremendo. Você está lutando com Cristo. Você é um salvo em Cristo.
Porque você não é um pecadeiro. Você é um pecador que busca a graça de Jesus. Quando tem suas quedas, levanta-se e segue adiante. Então, continue na sua luta, continue sendo franco e sincero com Deus e Ele vai abençoar os seus esforços. Não desanime. Vamos para o último comentário desse vídeo de hoje. Diz assim: sejamos honestos e não hipócritas. Quantos de nós estamos engajados em fazer coisas como essas orientadas pela Bíblia? Buscamos lugares apropriados para estar, buscamos bons amigos e companhias, ocupamos a mente com coisas boas que agradam às pessoas e a Deus, nos abstemos de músicas, filmes e demais mídias que nos estimulam, colocamos alimentos que não estimulam em nossa mesa, buscamos intensa comunhão com Deus. Por que buscamos paliativos que mascaram o pecado ao invés de enfrentá-lo com firmeza e decisão e nos derramarmos aos pés de Cristo, reconhecendo o nosso pecado e externando o desejo de pureza como fez Davi em seus salmos? Gostei muito desse comentário, mas eu faria um adendo aqui. Davi externou o seu desejo de pureza, mas ele caía, infelizmente, em certos momentos, porque Davi tinha problemas na área sexual. Davi tinha problemas maiores que José. Salomão tinha problemas maiores que José. Então eu concordo 100% com este comentário. Não devemos ser hipócritas e devemos buscar lugares e situações apropriadas para não cairmos em tentação. Mas nós não podemos colocar todas as pessoas dentro da mesma caixinha, não é? Há pessoas que têm dificuldades maiores do que outras em relação à sexualidade. Por exemplo, uma coisa é uma pessoa que não teve nenhum antepassado promíscuo. Outra coisa é uma pessoa que teve antepassados próximos promíscuos. Uma coisa é uma pessoa que foi abusada sexualmente. Outra coisa é uma pessoa que não foi abusada sexualmente. Uma coisa é uma pessoa que foi criada dentro de uma família cristã. Outra coisa é uma pessoa criada fora de uma família cristã em que ela aprendia, não é, que fazer sexo com todo mundo era certo. Então há uma série de fatores, não só morais como genéticos, psicológicos e há até mesmo alguns fatores psiquiátricos que podem impulsionar algumas pessoas serem mais propensas do que outras. Por isso, meu amigo e minha amiga, que em relação a temas sexuais, você e eu deveríamos adotar como princípio Mateus 7, 1 e 2. Jesus diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Cada um sabe onde aperta o seu próprio sapato. E só Deus pode julgar a sinceridade de alguém, só Deus, com seus juízos perfeitos, pode avaliar cada pessoa de forma bem individualizada. Oremos uns pelos outros, sigamos adiante, porque a graça de Cristo é maior que os nossos defeitos. Aguardo a você num próximo vídeo, quando continuaremos abordando esses comentários e dando alguns aconselhamentos.